Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. O programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises do programa ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. Sejam todos bem-vindos. No mês passado, mês de outubro, recebemos convidados que nos ajudaram a conhecer melhor a vida de São Francisco e o carisma franciscano. E hoje temos a alegria de receber aqui nesse espaço da Pastoral Universitária o Matheus Silveira, né, Matheus? Olá. E o outro acadêmico, o Eduardo Biscaíno de Prá, integrantes do grupo de teatro da UFN Todos ao Palco, que estão em cartaz com o espetáculo O Desapego de Francisco. Queridos, sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Para início de conversa, sempre quando a gente inicia os nossos bate-papos aqui, a gente prisa para conhecer um pouquinho mais sobre vocês também, sobre um pouco das atividades que realizam, quanto tempo estão aqui na instituição. Então, de início, eu peço para o Eduardo se apresentar de forma breve, dizendo de onde tu é natural, Sim. quanto tempo está aqui na instituição, enfim. Bom, eu venho de São Francisco de Assis e moro aqui em Santa Maria e sou formada em publicidade, agora estudo jornalismo e faço especialização aqui na UFN mesmo, desde 2013. Eu estou aqui, então, há 6 anos. Uma boa caminhada. É, uma boa caminhada. Eu costumo dizer até que eu já moro aqui, porque todas as tardes e todas as noites eu estou por aqui, seja no estágio, seja na faculdade. Enfim, gosto muito da instituição. Perfeito. E tu, Matheus? Bom, eu sou um pouco de ti. eu sou natural aqui de Santa Maria mesmo. Eu entrei pro curso de publicidade em 2015, então eu tô há 3 anos e meio, tô no 7º semestre agora. E eu sempre amei estar nessa área, então foi óbvio que eu iria me dar bem nela. Uhum. Ah, mas que coisa boa. E aqui já dando início aqui ao nosso conteúdo, há quanto tempo, assim, você, Eduardo, já se encontra nessa área do teatro, das apresentações? Tu sempre teve esse desejo? Como que se deu esse início? A carreira também que tu está construindo. Bom, eu sempre gostei muito de arte, de televisão, de filme, sabe? De cinema, muito. Tanto é que a especialização que eu estou fazendo é em cinema. E o teatro, é claro, não podia fugir desse grupo. Rumo, né? Desse rumo. Eu tive a oportunidade de fazer teatro infantil na escola, lá em São Chico mesmo, mas a experiência mais profissional, digamos assim, embora o grupo Todos ao Palco não seja de atores profissionais, qualquer um, seja da instituição ou não, pode entrar no grupo e fazer parte dele. Foi a minha primeira experiência. Eu entrei em 2015, o grupo existe desde 2012. Em 2015, quando eu entrei, estavam planejando já o 2º espetáculo, que foi Os Sonhos de William, baseado nas obras do Shakespeare, que foi apresentada para o público, nas escolas, para a comunidade, em 2016. E agora essa é a 2ª peça que eu participo, a 3ª peça do grupo, que é O Desapego de Francisco, que procura tratar sobre a história de São Francisco de Assis, mas não do santo. É um espetáculo que trata, sim, sobre espiritualidade, mas não sobre religião. Tanto é que nós temos personagens que são de diferentes religiões, mas que pregam as mesmas coisas, a paciência, a tolerância, entende? Esse respeito para com o próximo, respeito, né? Para com o próximo. É tão importante para Francisco. Exato. E tu, Matheus, sempre quis ser ator? Eu sempre quis, desde pequeno. Eu acho que quando me perguntaram o que eu queria ser, eu já dizia que eu queria ser ator. Então, vem desde muito cedo comigo essa vontade de estar inserido no mundo das artes. Tanto que eu fiz teatro para me desenvolver quando eu era mais novo, porque eu era muito tímido. Então, ali eu só me apaixonei e eu quis expandir um pouco mais. Então, eu participei de grupo de dança também, contemporânea, que me ajudou a ter expressividade com o meu corpo e me contribuiu muito para o teatro. Então, em 2017, eu recebi o convite
eu conheci, na verdade, o grupo e o Bebeto me convidou para mim participar dele. E foi incrível, é a minha primeira peça que eu tô participando com um grupo, mas é muito importante porque ali a gente tem um espaço muito grande de criar também. Então, a gente se entrega de uma outra forma. A gente não só estuda o personagem, como a gente planeja, cria e executa ele. Então, tem uma autonomia, né? Uma liberdade também de ir construindo esse personagem. Então isso é muito gratificante pra gente e nos prepara mais. É interessante quando o Eduardo fala, assim, dessa trajetória do grupo, né? E realmente, assim, gostaríamos de saber de onde que surgiu essa inspiração em atualizar a vida de Francisco, né? Na verdade, porque Desapego de Francisco, de onde surgiu essa inspiração? Se foi proposta pelo professor Bebeto, se houve também um momento de pesquisa, de aprimoramento, né? De vocês, assim. Foi o seguinte, o Matheus ainda não tinha entrado quando ele conversou com a gente. Que no final das apresentações dos sonhos de William, ele entrou com 2 propostas. Uma, trabalhar sobre Francisco, sobre a vida de Francisco, com toda essa pegada, não do santo, mas sim do homem, que trabalhou todo o desapego, essas questões que a gente executa na peça. Ou sobre Galileu, que também foi um homem que desafiou muito a sociedade no seu tempo, para buscar reafirmar os seus ideais e provar aquilo que ele acreditava. E o voto, então, de todos foi que a gente trabalhasse com Francisco. Principalmente porque a gente percebe que na sociedade de hoje, a questão da tolerância e a própria palavra desapego ganham um outro sentido, né? Existem grupos de troca, de venda na internet e as pessoas acham que desapego é isso, quando não. Na verdade, desapego tem a ver muito mais. Desapego não tem a ver só com material, tem a ver com ideologias, com valores também, em rever tudo isso e principalmente acho que colocar todos num grau de igualdade, né? Que todos somos iguais uns aos outros. E é interessante quando a gente percebe também a composição da peça de vocês, que esse desapego, ele sim, entendendo um pouco da história de São Francisco, refere-se aos bens, mas o desapego entendido aqui como uma mudança de vida, uma mudança de visão, aquilo que inicialmente para Francisco era valioso, toma um outro sentido a partir de determinadas ações que ele vai realizando e vivenciando. Então, acho que isso é bem interessante também, né? Sim. O Desapego de Francisco, essa peça, ela estreou aqui na edição do CEP, né? Eu acho que pela primeira vez, na 22ª edição. Ou seja, no início do mês passado, e com um grande público. E como que se dá esse enredo? Como que vocês pensaram, assim, para a realização, a divisão dos papéis? Como que se deu essa organização do projeto? É o seguinte, só eu que estou falando. O professor Bebeto traz situações, por exemplo, Francisco é um jovem que é bem parecido com a vida que o São Francisco levava mesmo, porque ele era uma pessoa de posses, o pai dele tinha muitas posses, era um comerciante, e ele vivia uma vida boêmia, né, de muita festa, muitas mulheres, enfim. E o Francisco, então, seria um jovem de hoje em dia, a peça se passa na atualidade, que ele também seria um jovem boêmio, com uma condição boa de vida, e que não dá tanto valor para os estudos, sabe? Vive essa vida fútil com os amigos. E ele passaria por uma transformação e perceberia, então, que, na verdade, isso não é uma vida legal, que, claro que tudo bem tu fazer uma festa de vez em quando, mas tu pode olhar para os outros e se preocupar com os outros. Essa é a essência do personagem, mas ele dá essas situações, mas os diálogos, entende? Como vai se desenrolar, como que o Francisco vai ter esse chamado para que o faça perceber a vida que ele estava levando e a vida que ele pode vir a levar. Isso é muito livre para que a gente possa criar.
tanto os que participam, os colegas que participam das cenas, quanto os outros que enxergam e podem dizer, acho que isso não funciona direito, ou, eu vi na rua esses dias tal pessoa fazendo tal coisa. Vocês podiam incorporar isso nessa cena, que eu acho que casa bem. Os nossos processos de criação do grupo, então, eles são bem abertos, sabe? A gente tem, como o Matheus falou, essa liberdade de dar opinião, de conversar com o colega, de conversar com o outro, de sugerir coisas. E muito do que os colegas sugerem, a gente acaba incorporando nas cenas. E isso é muito bom, porque é muito rico. Traz uma visão geral do mundo, assim. Porque cada um tem uma realidade, cada um tem percepções diferentes. E isso, para a arte, para a criação, para o teatro, que a arte também é crítica social, não é só o bonito, não é só o agradável. Estético, né? Que muitas vezes Exato. o pessoal pensa. Não é só o estético. Isso é muito enriquecedor para gente que faz e acredito que para quem assiste também, pelos retornos que a gente tem. A gente trabalha bem com a coletividade. A gente consegue escutar a opinião do outro e não só se prender naquilo que a gente pensou pro nosso personagem. E isso enriquece toda a nossa construção. E como o Eduardo falou, teve o personagem do Francisco, do pai, mas aí vai tendo aqueles outros personagens que a gente vai acrescentando, que é justamente para contar toda essa história do Francisco, que começa de um jeito até ele conhecer novas situações e passar para a fase de mudança, que o personagem volta totalmente diferente. Então, a gente cria novos personagens para complementar a história. Algo que é interessante falar também é que nenhum dos atores, mesmo o Francisco, que é Francisco a peça inteira, interpreta um personagem. Porque ele, no caso, na nossa peça, tem esse contato diferente com a realidade quando ele faz uma viagem para a África. E lá ele vê que o mundo que ele vivia não é o mundo que todo mundo vive. Então, o personagem Francisco de antes da África, de durante a África e da volta para o Brasil, são 3 personagens diferentes, sabe? Embora seja a mesma pessoa, o mesmo ator que faz, é completamente diferente. E todos os que fazem o pai, os amigos no Brasil, na África, são outros personagens O oposto. completamente diferentes. O oposto daquilo que estão representados nas figuras do Brasil. E é importante frisar também que todos esses personagens têm um aprendizado na peça. Por exemplo, os amigos que começam ruim, eles também mudam com a volta do Francisco. O Francisco, ele traz uma ideia, um novo contexto, uma nova visão. E esses personagens, eles acabam entendendo, porque eles estão... O contexto da peça é esses personagens escutando toda a história do Francisco, o que ele passou na viagem. Então, de certa forma, o Francisco, ele consegue motivar esses outros personagens a também querer fazer o bem. Então, todos os personagens, mesmo os ruins lá na África, os bons daqui, eles têm uma mudança. Eu tive a oportunidade de assistir a estreia de vocês e fiquei, assim, extremamente encantada pela forma com que vocês abordaram situações políticas, relações, enfim. E um dos temas até o Eduardo tinha colocado, e eu quero perguntar para o Matheus, é a questão do diálogo interreligioso, né, que aparece bem claro, né? Como é que vocês percebem essa temática, Matheus, na peça, mas também na vida? Como é que vocês percebem isso? A gente tentou trabalhar bem com a questão do respeito, porque existem... durante a peça foi trabalhado tais tipos de religiões e, ao mesmo tempo que elas são diferentes, elas encontram pontos em comuns. Então, a gente trabalhou bem com essa questão do respeito, do que é diferente para ti, mas é o ideal para aquela pessoa. Então, é diferente para ti, mas tu pode aprender com aquela pessoa um pouco disso. Então, foi assim que a gente trabalhou a religião também, de não ter essa questão. De não ter essa questão da intolerância, sabe? Eduardo, quer complementar alguma coisa ou não? Não, é que, na verdade, a gente partiu mesmo dessa ideia, sabe? De que as pessoas estão brigando muito, mas, na verdade, seja na política, seja por motivos religiosos,
mas, na verdade, todo mundo, no fundo, quer a mesma coisa, entendeu? E a gente só está materializando, através das religiões, isso. Porque cada uma tem as suas especificidades, né? Os seus pontos divergentes, mas o propósito fundamental de todas, pelo menos das que eu conheço, é o mesmo, né? Que é tratar da espiritualidade, que é tratar de a gente valorizar muito mais o amigo, o irmão, aquela pessoa que está perto de ti, do que o carro novo, o carro do ano que o fulano tem. É muito mais isso. Eu acho interessante que, nisso que vocês colocam, desse respeito, dessa atenção para com as diferenças. Quando a gente fala muitas vezes em religiões ou formas diferentes de ver a vida, muitas vezes a gente nos questiona sobre, bom, o que difere a minha religião, por exemplo, da sua, né? O que há de diferente? Mas eu penso que o caminho deveria ser o inverso. O que a minha religião tem em comum com a tua? O que pode complementar? Não olhar o diferente, o contrário, mas o que há em comum. Acho que se a maioria da população ou dos crentes, aqueles que acreditam em Deus ou por meio das diferentes religiões, tivessem esse pensamento, muitas coisas seriam diferentes, muitas intolerâncias seriam evitadas. Verdade. E a partir disso também a gente vai entendendo também o que São Francisco queria dizer com a paz e com o bem, né? Nesse momento, né? A gente Exatamente. E principalmente na vida de Francisco tem um momento muito importante que já depois, quando ele está avançando no seu período de conversão, que ele busca de fato e de forma concreta essa ligação, esse diálogo interreligioso, quando ele sai, entre aspas, da sua zona de conforto, do seu modo de ver, da sua religião, e vai visitar o sultão, o muçulmano, aquele que tem uma visão totalmente diferente. E isso também está presente na apresentação de vocês. Quando vocês trazem e dão ênfase nessa visão, é preciso ter respeito, compreender. Não somos inimigos, e isso é muito importante em Francisco de Assis. Nós somos irmãos com pensamentos e ideologias diferentes, mas nem por isso precisamos ter essa necessidade ou o fato de olhar o outro como um estranho ou que deve ser mudado por meio das minhas interpretações. Então, concluindo esse nosso primeiro bloco, onde foi muito enriquecedor, onde compreendemos um pouco sobre esse projeto do Todos ao Palco, onde vocês apresentam a peça O Desapego de Francisco, vamos reproduzir agora uma música que se chama Francisco Vai, que representa bem e, inclusive, está contida na apresentação de vocês. Então, vamos ouvir agora a canção Francisco Vai. A vida que eu vivo não me basta mais. Tudo que eu tenho não me serve mais. Vou procurar o melhor caminho para amar. Francisco vai, prepara minha casa. Francisco vai, não vê que está em ruínas. Não tenha medo, eu estarei sempre contigo. Francisco vai. No escuro e no silêncio eu te procurei, e do negro da noite alcei o grito meu, e gritarei, e só ao meu Senhor eu seguirei. Francisco vai, prepara minha casa. Francisco vai, não vê que está em ruínas. Não tenha medo, eu estarei sempre contigo. Francisco vai. Altíssimo Senhor, o que queres de mim? Tudo que eu tinha, eu já dei a ti. Te amarei, e da minha vida o louvor eu te farei. Francisco vai, prepara minha casa. Francisco vai, não vê que está em ruínas. Não tenha medo, eu estarei sempre contigo. Francisco vai, prepara minha casa. Francisco vai, não vê que está em ruínas. Não tenha medo, eu estarei sempre contigo. Francisco vai, prepara minha casa. Francisco vai,
Bem, dando continuidade então à nossa conversa, esse nosso diálogo aqui, vocês comentaram no primeiro bloco que cada personagem, a não ser Francisco, que mesmo sendo somente o Francisco, que é representado pelo Alexandre, se não me engano, né? O Alexandre. Ele passou por algumas mudanças quando foi para a África, depois retornou, mudou um pouco esse modo de ver a vida, enfim. Os demais atores assumem mais de um papel. Uhum. E eu começo pelo Matheus. Qual foi o primeiro papel assim que tu realiza na peça, Matheus? Eu começo com o Henrique, que ele é um dos jovens que é amigo do personagem principal, o Francisco, interpretado pelo Alexandre. O Henrique, ele é um personagem dentro do personagem, porque na verdade ele não se encaixa nesse grupo que ele tá. Ele tá ali para esconder algo que vem dele, a sexualidade dele. Como que uma camuflagem. Então ele acredita muito que se ele andar com pessoas que chegam ao estereótipo de uma pessoa heterossexual, ele vai ser heterossexual. Então ele se junta com esses garotos justamente para passar essa imagem. E ele é muito presente nas redes sociais, que é onde ele consegue se reafirmar essa imagem. A armadura dele. A armadura dele é a rede social para ele reafirmar essa imagem que ele tem na vida pessoal dele. Então ele é um personagem cheio de conflitos consigo mesmo. E algo muito presente na atual sociedade que a gente Com percebe certeza. também, né? Aí entrou a questão de quem ele é e da tecnologia que anda muito presente com a gente. A imagem que você quer ter nas redes sociais. Que nem sempre condiz com a realidade de fato, Com né? certeza. Nas redes sociais ele é a pessoa mais feliz do mundo, mas se ele estiver sozinho, ele entra em conflito consigo mesmo. E eu, no Brasil, o amigo do Francisco que eu interpreto é o Maurício. Mauricinho, sabe? Entende? Patricinha, Mauricinho, a gente tem essa brincadeira com os nomes dos personagens. O Maurício, então, ele é um playboy, Mauricinho, amigo do Francisco. E ele pertence a uma família, que essa família tem dinheiro há um bom tempo, sabe? É uma família conhecida como sendo de alta sociedade. Só que essa família está com problemas financeiros. E o apego do Maurício e da família dele seria daquele estilo de vida, daquela cabeça, daquele pensamento que eles tinham. Embora eles não tenham mais dinheiro para manter esse padrão de vida, eles não abaixam a pose nunca. Porque eles estão muito agarrados a isso. A imagem sempre permanece. É um apego sim, ao material, por conta dos objetos, mas muito mais a esse estilo, a essa ideologia que acaba se criando na nossa sociedade. E depois na África, então teve uma reconfiguração então dos personagens. Com certeza, na África eu passo a ser o Seu Macedo, que ele é presidente de uma ONG. Ele é uma pessoa extremamente egoísta, ele pensa somente nele. Tanto que o dinheiro que a ONG recebe, ele usa o mínimo para ajudar o próximo. Que é o que uma ONG deveria fazer, ajudar o próximo. Mas o Seu Macedo, ele ajuda a si mesmo. E o grande problema dele tá em ele acreditar que ele tá fazendo bem, mesmo assim. Ele não vê com maldade as coisas que ele faz. Ele possui um olhar crítico sobre as suas ações, né? Só que ele, na verdade, é uma pessoa muito ruim. Ele usa todas as doações pro seu próprio bem, com casa, carro, toda uma vida de status. E ele é extremamente ao contrário do Henrique, porque o Henrique é só um personagem um garoto que tá tentando se encontrar. O Seu Macedo, ele já é um personagem maduro, que ele já é bem grandinho a ponto de saber o que ele tá fazendo. Então, o contraponto desses personagens é essa divergência de caráter que os dois possuem. E o Macedo, ele tem um colega, né? Um amigo que faz parte da ONG. É o secretário. E que com ele ocorre... Que sou eu. E que ocorrem algumas coisas que são encobertas, não é mesmo, Eduardo? Assim, olha, o Seu Macedo, ele é o presidente da ONG.
Se ele é o presidente da ONG, eu sou praticamente o governador, porque eu que cuido dos papéis, trato com os voluntários que vão fazer trabalho lá, que aí entra a parte das diferentes religiões, porque nós temos voluntários que trabalham na ONG do budismo, do cristianismo e do islamismo, que são as figuras da Andressa, da Carla e do César. Bom, o meu personagem, então, o praticamente governador, se chama José Ivo Salvatore. Já é uma alfinetada, digamos, a situação com que o nosso governo passava. E daí, o José Ivo, ele não quer liberar verba para arte, para cultura, não investe nas questões básicas da educação dos funcionários sociais, que isso, infelizmente, a gente vê muito presente, não só aqui no governo do nosso estado, mas no nosso país inteiro, essa questão com a educação ser muito desvalorizada. E não sei o que mais. E há uma interação, quando vocês dizem os nomes, o pessoal reage, né? Eles reagem. O meu é Macedo da Cunha Temer, então há uma reação muito grande, porque os dois personagens, eles caíram bem no caricato do que os nomes realmente representam. Então, os dois juntos, eles fazem muita coisa, como, por exemplo, o secretário, ele tá sempre encobrindo tudo as coisas que o presidente da ONG tá fazendo. Ele chantageia o presidente. E o presidente sempre coloca ele à frente de tudo para que ninguém chegue até ele. Porque, na verdade, ele morre de medo de ser descoberto. E o que acontece no momento da peça, né? Com certeza. Eles brigam, enfim. Eles brigam e eles vão pagar pelas coisas que eles fizeram. E para quem está nos ouvindo, que tiver a oportunidade de nos assistir, o Seu Macedo e o José Ivo têm um final peculiar que eu espero que vocês consigam ver, porque é muito engraçado. A gente se diverte muito fazendo e o pessoal reage muito às apresentações também. Então já fica o convite. Nós queremos, agradecer muito a presença de vocês, mas o nosso tempo está no limite. Foi um momento muito enriquecedor. Que bom que vocês puderam trazer, né, e partilhar um pouco dessas vivências. E realmente fica o convite para quem está nos ouvindo, né, que prestigia esse espetáculo, O Desapego de Francisco. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando da nossa peça. E a gente fica muito grato mesmo por isso. Muito obrigado mesmo por toda a visibilidade. A gente saber que a gente, realizando um trabalho voluntário, que vai ser levado para as escolas carentes aqui de Santa Maria, a gente tem todo o apoio da instituição. Muito obrigado por estarem dando esse espaço para a gente. Nós que agradecemos mais uma vez a presença de vocês. E a gente percebe, quando ouve vocês, que muito foi aprendido também e muito foi exigido de vocês nessa construção dessa peça. Então, a gente agradece também pelos ensinamentos e por essas percepções que vocês transmitem também da vida de Francisco por meio dos seus estudos. Nosso programa Conexão Pastoral Universitária vai ficando por aqui. Reforçamos o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades, podem fazê-las. Sigam também nossa página no Face e no Instagram. Agradecemos pela sua audiência aqui na Rádio Web UFN. O programa teve produção e apresentação de Camila Hoffmann e do Frei Rodrigo Antunes, com a participação dos integrantes do grupo teatral Todos ao Palco, o Eduardo Biscaíno Deprá e o Matheus Silveira. Na Central Técnica, Erickson Friedrich. Na supervisão, o jornalista e professor Gilson Piber. Um fraterno abraço e até a próxima edição.